Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmá-los em Cristo, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los na graça, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a terceira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange aos mediadores e apóstolos das alianças, visto que em Hebreus, capítulo 3, verso 1 ao 6 diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Glória a Deus! Neste vídeo em especial, prosseguiremos no exame do seguinte tema: a condição dos mediadores e apóstolos das alianças. Graças a Deus! Caro espectador, no vídeo anterior, começamos a examinar a condição dos mediadores e apóstolos das alianças. Sendo que no vídeo anterior, verificamos que enquanto Moisés gozava da condição de servo fiel na casa de Deus à época, Israel, como servo, essa era a sua condição. Cristo, por outro lado, vimos isso no anterior vídeo, goza da condição de filho na casa de Deus de agora, a igreja, que é composta por povos, pessoas de todos os povos, dentre todos os povos que venham a Cristo e se convertam a Ele e seu santo evangelho, inclusive os judeus. No vídeo anterior vimos que o fato de Moisés ter sido apresentado na condição de servo fiel, escravo doméstico fiel na casa de Deus, indica claramente sua condição transitória,
seu ministério transitório, sua obra, sua palavra, a lei, gozando de condição transitória no meio do povo de Deus, Israel e, por sua vez, igreja. Por outro lado, vimos que Cristo, na condição de filho, significa dizer que ele veio para permanecer. Sua obra, seu ministério, sua palavra, o Evangelho, na casa de Deus de agora. Igreja, que é composta por todos, gentios ou não gentios, judeus e gentios, que se convertam a Cristo e ao seu santo Evangelho. Portanto, significou aquela reflexão que Moisés já não ministra mais, nem ele, nem sua obra, nem sua palavra, nem sua profecia funcionam mais na casa de Deus. E sim Cristo, sua obra, seu ministério, sua palavra, o Evangelho, que funcionam na casa de Deus, porque Cristo é o Filho, sua condição é permanente na casa de Deus. Neste vídeo prosseguiremos, como disse há pouco, verificando as condições dos mediadores das alianças. Porém, neste vídeo, verificaremos que o status dos mediadores é distinto. Isso é possível conferir em Hebreus, capítulo 3, verso 3, que diz: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Glória a Deus. Coisa forte, séria, significativa, que este escritor sagrado, o escritor da Epístola aos Hebreus, nos traz à luz. Nesse verso, vemos ainda a condição dos mediadores das alianças. Mas esse verso deixa claro que ela não só é distinta em sua temporalidade, pois Moisés era transitório e Cristo é permanente, mas a condição dos mediadores é distinta no que diz respeito ao tamanho, à altura, à grandeza. Mais uma vez, o escritor sagrado se vale de uma linguagem do cotidiano para revelar um mistério espiritual tremendo. Qual seja, ele compara Moisés a uma casa e Cristo ao construtor dessa casa. E quem, ao ver uma casa bela, elogia a casa e não quem a construiu? Sim, esse escritor traz à luz a grandeza de Cristo frente a Moisés. Na medida em que apresenta Moisés como uma casa e Cristo como aquele que a estabeleceu. O texto é bem claro. Hebreus 3:3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno, atenção, de tanto maior glória do que Moisés. Quanto, olha a comparação, maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Amado, Cristo e Moisés não podem estar no mesmo patamar, porque eles não são do mesmo patamar. Devemos todo respeito àqueles que creem diferentes. Devemos todo respeito à pessoa, ao ministério do profeta fiel Moisés. Entretanto, os que seguem Cristo, os seus discípulos, os santos apóstolos, creem na palavra de Cristo e na palavra dos seus santos apóstolos. E no ministério apostólico, vemos um dos ungidos pelo Espírito da Verdade a trazer uma revelação tremenda. Foi Cristo que estabeleceu Moisés, quando ele disse:
quanto maior glória do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quanto maior que a casa tem aquele que a estabeleceu. E no mesmo verso ele tinha falado de Moisés como casa e Cristo como construtor dela. É um erro, é um absurdo comparar Cristo não só a Moisés, mas também a qualquer outro profeta, ou qualquer outro homem, ou qualquer outro benfeitor, ou qualquer outro líder religioso, ou qualquer outro personagem histórico, ou a qualquer outro milagreiro, ou a qualquer outro homem da face da terra. Porque Jesus de Nazaré é mais do que um benfeitor, um profeta, um sábio, um filósofo, um mestre. Ele é Deus conosco, Emanuel. Por isso que é uma loucura, uma heresia, um absurdo comparar-se Cristo, Jesus de Nazaré, o Cristo, a quem quer que seja. Por mais que todos os demais devam ser respeitados e não vilipendiados em sua obra ou pessoa. Mas o escritor falando a um povo que muito tempo, por força de tradições familiares e religiosas, serviu ao que Moisés ensinou, escrevendo esse povo que estava sendo tentado a largar a fé cristã, apostólica, a graça e voltar para as práticas da lei, inclusive os sacrifícios do tabernáculo, escrevendo esse povo que estava passando por essa tentação, ele que tinha sido judeu e agora era igreja, fala sem receio algum o que ele escreve no verso 3 de Hebreus 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno, atenção, de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Cristo Jesus não foi quem trouxe a lei. João capítulo 1 está lá claro. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não foi Cristo que deu a lei, não foi Cristo que trouxe a lei, mas foi Cristo quem levantou o profeta que receberia a mando de Deus das mãos dos santos anjos a lei. Foi Cristo que estabeleceu, que levantou Moisés. Caro espectador, você tem que acordar, despertar. Se você imagina que Cristo seja tão ousado, tão grande quanto Moisés ou qualquer outro profeta do passado, é porque você nunca entendeu quem era Jesus de Nazaré. Este homem fora judeu. E apesar de ter sido judeu, de forma respeitosa, mas clara, deixa bem clara a condição de Moisés de um lado e a condição de Jesus do outro. Quando diz, e não custa lembrar. Jesus, todavia, tem sido considerado, atenção, digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Cristo tem maior honra e maior glória. Maior honra e maior glória que Moisés. Como quem construiu uma casa tem maior honra e glória do que a casa que construiu. Muitos até hoje não entenderam isso. Desde sempre, desde o ministério de Cristo aqui na terra, antes mesmo do Espírito da verdade ter sido dado, o próprio Pai já tinha dado testemunho que ninguém podia igualar Cristo a Moisés ou a qualquer outro profeta do passado, que Cristo não poderia ser comparado a homem algum. Isso é possível, por exemplo, conferirmos, aleluia, em Lucas capítulo 9. Veja o que o Senhor Jesus disse aos seus apóstolos a respeito da chegada do reino dos céus. Lucas capítulo 9, verso 27.
Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Atenção! Quando se cumpriu isso que Cristo estava falando? Verso 28 de Lucas 9. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Veja, aparecer em glória. Moisés e Elias apareceram em glória no Monte da Transfiguração. Olha aí a palavra proferida acerca da chegada do reino de Deus. Olha aí, preste atenção. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, da sua morte que se cumpriria em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, os 2 se afastaram um pouco do mestre, tanto Moisés quanto Elias. Disse-lhe Pedro, eis aí a confusão de Pedro, que até hoje permanece na cabeça e coração de muitos. Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Atenção, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Glória a Deus, graças a Deus. Amado, apareceram em glória Moisés e Elias. Olha aí a chegada do reino de Deus. Deus naquela montanha estava estabelecendo o reino dele. Anteriormente, a anterior aliança chegou sobre o Monte Sinai. Olha, e antes mesmo de Cristo inaugurar a nova aliança na cruz, houve uma prévia, uma preliminar, um indicativo claro de novos tempos, nova aliança, o reino de Deus. Que não é comida nem bebida, como São Paulo diria posteriormente numa das suas epístolas, mas o quê? O quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse tempo de justiça, paz e alegria, Deus nesse episódio definiu como em Cristo se cumprindo. Quando ele na montanha disse, este é o meu filho amado, a ele eu vi. Moisés e Elias tinham glória. Cristo estava em glória, suas vestes brancas, seu rosto como o sol. Entretanto, Moisés e Elias sumiram. A lei e os profetas sumiram. Enquanto Cristo, com o corpo glorificado, rosto e vestes, permaneceu. Olha aí como Hebreus capítulo 3, verso 1 ao 6 diz, ou mais precisamente como Hebreus capítulo 3, verso 3 diz, olha aí o episódio, a passagem que marca claramente que a glória de Cristo era muito maior, que a honra de Cristo era muito maior. Não somente que a glória e honra de Moisés, mas também de Elias. Porque Elias e Moisés sumiram. Quando Deus deu testemunho, este é o meu filho amado, a eles vocês têm de ouvir, quando da chegada do reino dos céus, reino de justiça, tempo de justiça, paz e alegria, quando Deus deu esse testemunho, cadê a glória de Moisés e Elias? Permanentes, não há, sumiram. E Cristo, com sua glória eterna,
permanente, firme, de pé, sozinho, em posição singular, única, diante de São Pedro, Tiago e João. Sim, caro espectador, na nova e eterna aliança, Cristo reina como mediador e apóstolo em condição absoluta, singular e superior à de Moisés e à de qualquer outro homem ou profeta, porque Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel, Ele é aquele cuja glória é eterna e não passageira. Aleluia! Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, manifestou-se aquele cuja glória e honra é maior que a de Moisés. Agora, na nova aliança, se manifestou o mediador, o apóstolo, cuja glória e honra é maior que a de Moisés. Aleluia! Em Cristo estamos debaixo do apostolado, aleluia, ministério daquele cuja glória é eterna e não passageira, cuja glória e honra é infinitamente superior à de Moisés e à de qualquer outro homem, do passado, do presente e do futuro. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu profeta, seu ministro, seja qual for seu templo, suas obras religiosas, não importa, com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus. Venha crer em Cristo e no seu santo evangelho. Venha crer somente em Cristo e no seu santo evangelho. Venha apoiar a sua fé, a sua esperança, a sua vida, a sua convicção apenas no mediador e apóstolo da nova aliança, cuja glória e honra é infinitamente superior à de Moisés ou a de qualquer outro homem do passado, presente ou futuro. Graças a Deus.